A gente vai tratar do assunto que tomou conta dos ares de Brasília e de boa parte do país nesta quinta-feira. Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e mais 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe em 2022 para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A repórter Ana Paula Ramos tem informações direto de Brasília. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira 37 pessoas pelo crime de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Entre os nomes dos indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ex-ministro e candidato a vice em 2022, o general Braga Neto, o seu chefe de gabinete de segurança institucional, general Augusto Heleno, e o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. A lista inclui também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-diretor da BIM, deputado Alexandre Ramagem. As investigações apontaram uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder após ele ter perdido a eleição em 2022. O indiciamento foi feito no âmbito do inquérito que levou à Operação Contra-Golpe, deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira e que prendeu 4 militares, sendo um general da reserva e um policial federal, que teriam planejado um atentado contra o Estado Democrático. O plano era matar os já eleitos presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin em dezembro de 2022 para impedir a posse do novo governo. O terceiro alvo dos criminosos era o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quinta-feira após o indiciamento e criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que o magistrado faz tudo o que não diz a lei. De Brasília para a FM O Tempo, Ana Paula Ramos. Bom, a gente ainda está avaliando e trazendo todas as repercussões a respeito disso. Daqui a pouco nós temos uma reportagem da Lara Alves, também falando sobre como aliados do ex-presidente Bolsonaro e também integrantes do governo federal estão lidando com este cenário desde a informação ontem dada pela Polícia Federal do indiciamento do ex-presidente. Mas vamos chamar a atenção também para as manifestações que já foram feitas previamente a isso, né? Nós temos inclusive uma, foi feita numa entrevista concedida pelo general Walter Braga Neto, quando já estava ocupando um cargo na direção do PL, o Partido Liberal, em que foi questionado pelos apresentadores, então, Pedro Nascimento e editora de política Marina Schettini, sobre os atos de 8 de janeiro e sobre a avaliação que ele fazia sobre tudo que estava sendo desenhado naquele momento e apontado pela Polícia Federal como tendo sido discutido dentro do Palácio do Governo com o presidente Bolsonaro, à época ainda presidente, e os seus demais aliados. Vamos acompanhar. Braga Neto, a gente está falando do ex-presidente, queria citar também um episódio que ele está colocado aí como um dos personagens desse episódio, que é o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? As investigações ainda estão ocorrendo, os deputados, os senadores também estão debruçados em propor não, né? Já colocar em prática uma CPMI a respeito desse assunto, e eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, nesse momento, né? Primeiro, quando surgiu o papo da CPMI, a oposição estava atuando com muita força, já tinha um discurso, já tinha muita vontade de entrar ali com essa discussão, mas o governo parece que entrou em peso também, isso acabou balanceando um pouco as coisas. Nesse momento, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa instalação do CPMI e também sobre a posição do governo, né? Você acha que o governo mudou muito o discurso depois do que aconteceu nesse dia 8 de janeiro? Olha, eu vou te falar qual é o interesse do PL. O interesse do PL é que a verdade seja apurada, com isenção, e que, se houver os que fizeram realmente o dano ao patrimônio público sejam punidos. Mas tem que ser a verdade, não narrativas. É isso aí. Mas você acredita que tenha passado apenas pela essa questão do dano ao patrimônio público, essa questão de tentativa de golpe, risco à democracia? Como é que você faz golpe? Golpe sem não se tem, nem se pensou em golpe, não existe nada disso. O senhor acha que depois de tudo que já foi apurado, todas as informações que a gente tem, o senhor acredita que o Estado, o Exército Brasileiro tentou, ou parte do Exército Brasileiro tentou dar um golpe de Estado? Não, negativo. Não foi uma tentativa? Não houve tentativa de golpe, não. Aquilo que eu disse pra você, eu só vi dentro do Palácio
conversas sobre dentro do que está previsto na lei e na Constituição. Essa entrevista foi concedida pelo general Walter Braga Neto em 23 de maio de 2023, no ano em que aconteceram os atos de 8 de janeiro, esses que estão correlatamente, segundo a Polícia Federal, também ajudando a embasar esta atual investigação, que resultou no pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Walter Braga Neto. E há uma outra questão colocada, Adriana, que é importante também termos em mente em relação a este caso, como os depoimentos levaram a Polícia Federal a chegar a esta conclusão de ontem. E um em especial foi utilizado para embasar parte daquilo que foi apresentado ontem pela Polícia Federal. A gente vai mostrar aqui no nosso telão, e está mostrando também para quem está nos acompanhando na nossa live, que ontem nós falávamos aqui um pouco mais cedo do tamanho e da relevância que havia neste depoimento. Depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que é considerado uma figura-chave, porque sustenta boa parte do que a Polícia Federal encontra de informação em outras partes da investigação, com outras pessoas que prestaram depoimento, e que neste depoimento prestado nesta última quinta-feira, ele foi questionado exatamente sobre este ponto. General Walter Braga Neto, que nós ouvimos agora há pouco, em retrospectiva, participou, qual foi a atuação dele, qual foi a atuação dos outros investigados na operação contra-golpe, aqueles que já foram detidos, aqueles chamados kids pretos, né? Que são integrantes de uma força específica de treinamento do Exército Brasileiro. Então ontem, nesta reunião, neste depoimento, né, que foi dado pelo tenente-coronel Mauro Cid, primeira questão, havia a possibilidade de que Mauro Cid perdesse parte dos seus benefícios conquistados com a delação premiada, mas o que se teve não foi isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a validade do acordo de delação premiada. Depois de 3 horas de audiência, confirmou a validade dessa colaboração e, digamos assim, preencheu algumas das lacunas que a Polícia Federal tinha em relação à participação de Mauro Cid e o conhecimento prévio dele sobre o que está apontado no relatório da PF. E a decisão final foi de manter. Ele foi questionado, por exemplo, sobre omissões apontadas pela Polícia Federal, não informou, por exemplo, e ainda apagou do celular algumas mensagens trocadas com militares da reserva sobre este suposto plano golpista em 2022, depois de já ter prestado um depoimento na terça-feira. Então, pelo acordo, o tenente-coronel Mauro Cid precisa colaborar com as investigações. Então, se ele diz, olha, eu não tenho informação sobre isso, mas encontra essa informação em um arquivo deletado ou qualquer coisa, ele é chamado novamente depois de dizer que, tá aqui a prova que nós temos um indício de que isso aqui é um cometimento de crime. O senhor conhece? Não conhece? Sabe o que aconteceu? Então, por isso, esse depoimento também é considerado muito relevante e tem uma centralidade ímpar para a decisão da polícia de pedir o indiciamento do ex-presidente e das outras 36 pessoas que foram mencionadas pela Polícia Federal até agora. Pela relevância desse depoimento de ontem, né, e pela suspeita de que poderia haver qualquer tipo de contradição, né, do depoimento do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, alguns especialistas acreditavam, inclusive, que ele poderia sair preso de lá, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente percebeu então que não foi isso. Parece que a defesa saiu muito satisfeita, né, a defesa de Mauro Cid, dizendo que não houve qualquer tipo de contradição e que ele contribuiu com as informações, né, que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid tem uma relevância, por quê? Porque ele era o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E de certa forma permeava, estava ali nos bastidores, né, da política, de tudo que acontecia ali no governo. Então, várias decisões ou planejamentos, né, e decisões importantes, ele estava envolvido, ele estava presente, até pelo cargo que ele ocupava, né? Por isso, a dimensão e a importância desse depoimento, que com certeza a gente vai ter muitos desdobramentos, até porque agora esse indiciamento da Polícia Federal, o documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, né? Agora, Paulo Gonet, procurador, que vai decidir o que vai fazer com tudo isso. Se indicia 36, 37 com o ex-presidente, se arquiva, se parte, pede mais diligência, pede mais esclarecimentos, investigações aqui ou acolá. Então tem
um enorme série de caminho desdobramentos ainda. E a gente vai saber se esse sigilo vai ser quebrado, né? Porque aí a gente vai ter em detalhes o documento da Polícia Federal, né? Quais argumentos foram utilizados ali para o indiciamento dessas 36 pessoas, mais o ex-presidente Jair Bolsonaro.